Bem-vindos a mais uma aula, pessoal. Bom, então, como eu havia comentado com vocês no vídeo anterior, às vezes nós vamos querer mudar o tipo de dados, né, como internamente o Python reconhece cada coluna. Para fazer isso, nós vamos usar uma sintaxe parecida com essa daqui. Nós vamos pegar os nossos dados, né, nosso data frame, na variável que a gente quer, e a gente vai reassociar ela, colocando esse comando aqui, ó, asType, e dentro dos parênteses a gente vai passar o tipo que a gente quer que o Python reconheça. Então, no nosso caso, o Python não estava reconhecendo adequadamente população residente, né? População residente ele estava reconhecendo aqui, ó, como tipo float, né? Isso seria uma variável quantitativa contínua. Então aqui nós vamos pegar o nosso data frame, que chama df também, entre colchetes e dentro dos colchetes entre aspas, a gente vai passar o nome da coluna, que no nosso caso é população residente. E a gente vai estar então trocando essa coluna por ela mesma. Só que ela mesma forçando, né, a mudança no tipo. Então a gente vai pegar aqui a população residente, ponto asType. Então aqui a gente vai seguir a sintaxe como está descrita aqui no notebook, vai forçar para que isso seja um tipo inteiro. Nem sempre você consegue forçar esse tipo inteiro, né? Uma palavra você provavelmente não faz sentido você transformar a palavra em tipo inteiro. Bom, vamos ver se deu resultado. Vamos chamar de novo o nosso data frame e vamos chamar o dtypes para ver se agora a nossa população residente foi reconhecida de outra maneira. Observem agora que população residente está como int, né? Int é o tipo inteiro, que seria a variável quantitativa discreta. Tá? Então a gente pode fazer às vezes essas manipulações caso isso seja muito importante para nós. Né? Outra coisa que pode acontecer, digamos que a minha densidade demográfica, digamos que não me interessa saber, por algum motivo, o número exato dela, mas me interessa apenas saber se ela é maior ou menor do que um dado valor. Tá? Então, a gente poderia, a partir dessa variável aqui, criar uma nova, que é de um tipo diferente. Né? Então, essa variável densidade demográfica é um tipo quantitativo contínuo, né? Um tipo numérico contínuo. Digamos que agora eu quisesse saber quais são os municípios em que essa densidade demográfica é maior do que 100 habitantes por quilômetro quadrado ou menor que 100 habitantes por quilômetro quadrado, ou qualquer outra unidade que no nosso caso seja interessante. Como que a gente faz isso, né? Essa variável que eu estou falando, se é só maior ou só menor, vai ser uma variável que só diz, digamos, sim ou não. Então essa é uma variável que não é mais quantitativa, é uma variável de outro tipo, tá? Então a gente pode criar novas variáveis a partir do que já existe aqui, se for do nosso interesse. Então como que nós vamos fazer isso daqui? Né? Aqui tem algumas explicações que depois vocês podem ler a respeito sobre outros casos em que isso é interessante ou que isso precisaria ser feito. Tá? Vamos só no nosso caso aqui então, fazer, como eu disse, vamos transformar a densidade demográfica, vamos criar uma nova variável a partir dela. Se a gente quisesse transformar várias variáveis, não é prático fazer uma. Então, vamos criar uma função que faz isso e depois a gente aplica essa função nas colunas que forem do nosso interesse. Tá? Como a gente vai criar uma função no Python, a gente vai usar aqui a palavra def, né, que é um comando reservado do Python para criar função. Agora a gente tem que dar um nome para a nossa função. Vamos chamar aqui de dens, de densidade, e den, de demográfica. Tá? E a gente abre e fecha parênteses e daí coloca dois pontos no final. Dentro desses parênteses aqui, eu tenho que passar o que eu vou alimentar a minha função. Então veja, eu estou querendo criar uma coluna dentro de um data frame com base num limite que eu estou arbitrando aqui como sendo 100. Né? Então eu vou precisar passar um data frame, que eu vou chamar aqui de df, vou precisar passar uma coluna do data frame, ou seja, uma variável, e vou precisar passar um limite, que no meu caso vai ser o 100. Tá? Certo, e agora, o que a minha função vai fazer? Como eu vou querer criar variáveis categóricas, eu vou começar criando uma lista vazia chamada cat, de categóricos. Tá? Então aqui eu tenho uma lista vazia e eu vou percorrer a coluna densidade demográfica, né, do nosso data frame e vou comparar com o 100. Quando for menor que 100, eu vou atribuir um valor, por exemplo, 0. Se for maior que 100, eu vou atribuir, por exemplo, o valor 1. E assim eu vou criar uma coluna só com 0 e 1, que vai ser minha nova coluna que eu estou querendo criar. Tá?
Então, vamos lá. Nós vamos ter que percorrer cada um dos valores da minha coluna. Para isso, a gente vai usar um laço de repetição. Então, eu vou colocar aqui for para cada, né, valor que esteja, né, dentro, então, in a minha coluna. Então, df, daí entre colchetes coluna. Né? Então, para cada valor nessa coluna, né, daqui eu vou colocar um 2 pontos, que essa é a sintaxe do Python. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou comparar o valor com o limite, para saber se esse valor é maior ou menor do que o meu limite, que no meu caso eu quero que seja 100. Então, aqui eu vou colocar um if, né, que corresponde ao C. Então, se o valor for menor ou igual que o meu limite, 2 pontos, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha lista vazia, que é o cat, e vou fazer um append, ou seja, vou adicionar um elemento no final dela. O elemento que eu vou adicionar aqui é o 0. Agora, vou colocar aqui um else, né? Ou seja, se não for menor ou igual que o limite, ou seja, se for maior, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha lista cat e vou fazer um append, né? Vou adicionar o número 1. E no fim de tudo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou retornar essa lista, que só tem 0 e 1. Então, eu vou retornar essa lista que eu chamei de cat, de categórico. Tá? Então, essa daqui vai ser a minha função. Agora, como que eu uso essa função para criar uma nova coluna do meu data frame? Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui meu data frame e vou dar um nome para a coluna que eu quero criar. Então, eu quero criar uma coluna que é a densidade demográfica categórica. Tá? Como que eu vou criar essa coluna? Né? Eu tenho que passar alguma coisa do lado direito para criar essa coluna. Então, eu vou justamente pegar e vou chamar essa função. E vou colocar aqui, né, o resultado dessa função, que é essa lista, é o que eu vou guardar nessa nova coluna. Então, eu vou chamar minha função, que chama dens, underline den. Vou passar o meu data frame, que chama df. Vou passar a minha coluna, entre aspas, que é a minha densidade demográfica. E eu tenho que passar o limite. No meu caso, o meu limite era o 100. Né? Vamos fazer isso daqui. E aqui embaixo eu vou dar um df.head para ver se minha coluna foi realmente criada. Ó, então aqui, se a gente for lá para o final, sempre que a gente cria uma coluna, por padrão o Python coloca no final. Vejam que aqui ó, apareceu a densidade demográfica. Né? Se nós observarmos aqui, deu tudo zero. Por que deu tudo zero aqui? Porque a minha densidade demográfica aqui ó, é menor que 100 em todos esses casos. Tá? Então, se a gente for observar essa coluna, densidade demográfica, ela vai ter alguns valores que não são todos 0 e 1. Né? A gente poderia fazer isso, por exemplo, chamando a minha coluna df, pedindo essa coluna, que é a densidade demográfica categórica. Né? Se eu executar essa célula aqui, vai aparecer assim. Né? Como é uma lista muito grande, o Python vai cortar no meio, vai exibir só o começo e o final. Então, aqui no finalzinho, eu vou colocar ponto unique. Abre e fecha parênteses e executa. Ao fazer isso, ó, ele voltou para mim aqui ó, um array. Esse array está dizendo para mim que eu tenho valores 0 e 1 dentro dessa coluna. Tá? Então, outra maneira que a gente poderia tentar é o value counts. O que o value counts vai fazer? Ele vai contar para mim quantos zeros eu tenho, quantos uns eu tenho. Então, veja aqui ó, que tem poucos municípios, né, que tem uma densidade demográfica maior do que 100. Tá? Então, em geral, é assim que a gente vai fazer para manipular, para transformar variáveis do nosso data frame. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos daqui a pouco para mais uma aula sobre como manipular colunas e variáveis no Python.